Olá pessoal, nós estamos aqui com o nosso Pode Resplandecer e hoje temos um tema muito importante, mas primeiro eu quero dar aqui um bem-vindo para o nosso amigo pastor Júnior Gomes, porque esse tema ele fez parte, ele passou por essa situação. Tudo bem, pastor Júnior? Tudo bem, graças a Deus. Agora tranquilo, né, pastor? Já passou, agora estou tranquilo. Exatamente. E o tema de hoje é sobre glossofobia, medo de falar em público. Você sabia que isso é mundial? A maioria do ser humano, eles não tem medo de aranha, mas eles têm medo de falar em público. E o pastor Júnior Gomes, para mim, né, sogro, Juninho, nós chamamos ele assim na família, ele tinha um problema muito sério, que era de falar em público. Como é que foi sua infância? Que medo é esse? O que você tem para passar para todos nós? Então, eu passei uma infância muito complicada, né? Minha mãe trabalhava 3 períodos do dia, meu pai também trabalhava, e eu fui criado meio que pelos meus irmãos, né? E por não ser o irmão mais velho, era aquela coisa, fica quieto, menino, fica quieto, não enche o saco, sabe? E isso foi trazendo alguns traumas, esse fica quieto, e sempre se travando, sempre se bloqueando, e quando menos eu fui perceber, eu já estava completamente bloqueado para falar com as pessoas, para poder me manifestar. Isso me atrapalhou bastante. Exatamente. Isso é uma das raízes principais, que é a raiz da biologia. A pessoa, ela fica com tanto medo, e essa raiz biológica, ô Juninho, faz com que a pessoa se trava mesmo. Porque quando ela vai falar em público, ou quando ela pensa em falar, devido ao que você está falando na sua infância, o cérebro, o subconsciente da pessoa, ela fica dizendo, você não vai conseguir. Entra aquela rota de fuga. Ou você fica ou você corre. Exatamente. E ela é muito básica para isto. E eu acredito que, pelo que você está nos falando, isso foi muito sério, porque a maioria das pessoas tem medo hoje de falar em público. Muitos deles vieram lá atrás. Vieram quando eles eram censurados pelos pais, por um adulto, passou por algum medo, alguma vergonha, algum constrangimento na escola. Então, realmente, você viveu isso, não é isso? Vivi bastante isso, né? Tanto na escola, também passei por isso, quanto também no cotidiano, né? De brincadeiras, né? Os chamados hoje bullying, né? Que o pessoal faz hoje. Naquele tempo também, como já tinha esse complexo, para mim tudo era maximizado, né? Alguém olhou para mim, eu já montava aquele filme dentro da minha cabeça. Ah, já estão querendo me humilhar, já estão querendo falar isso, já estão querendo falar aquilo. Isso fazia com que cada vez mais eu ia me recolhendo, cada vez mais eu ia me escondendo, e isso atrapalhou muito minha vida no passado. Foi bem complexo. E quando você chega lá perto das pessoas, assim, um adulto, porque geralmente uma criança que é muito censurada e repreendida quando pequena, perto de adulto, um exemplo, seu pai e a sua mãe te repreendiam, os seus irmãos. Você disse que os pais trabalhavam e você ficava você era o caçula, né? Dos homens, sim. Dos homens eu era o caçula. Então, aí tinha os maiores que te davam aquelas ordens, cala a boca, fica quieto. Então isso, você olhava para cima, alguém acima de você te censurando. E como que era você estar perto dos adultos? Como que você se sentia? Então, isso refletia em tudo, né? Na escola, eu me lembro que eu não conseguia apresentar trabalho escolar por causa que eu tinha medo de repente, falar alguma coisa errada, alguém olhar para mim e me apontar, ou o professor repreender, né? Porque, de repente, não conseguia ler direito, gaguejar, e ficava com esses medos, né? Era aterrorizante. Então, o que eu fazia? Geralmente, eu não apresentava trabalho, eu tinha que me esforçar para tirar nota na prova, para poder balancear e compensar, devido ao medo, de tão tamanho o medo e esse trauma que eu adquiri, eu me esquivava, fazia de tudo para não aparecer, mas não se fazer participante da situação. É interessante, eu lembro que você me disse um dia que na escola, quando tinha prova, antigamente era a famosa chamada oral. Meu Deus. Você dormia à noite, sabia que no outro dia ia ter chamada oral? Meu Deus, não dormia. Era
aterrorizante mesmo, era desesperador. A questão era que como passar por isso, porque vai acontecer, todos vão ser chamados, né? E uma hora ia chegar a minha vez. E isso era aterrorizante mesmo. E eu lembro que eu sempre dava desculpa, me dava dor de barriga, acontecia alguma coisa, para que eu não tivesse que encarar a situação. Porque na raiz biológica, o cérebro fica. É como se ficasse falando, né? O subconsciente. É muita gente. Tem muita gente te olhando. Você não vai conseguir. Ele quer tirar daquele momento, daquele lugar. E é a chamada rota de fuga, ou modo, né, de fuga. Ou você fica ou você corre. Mas não tinha como correr, né? E quando a professora começava a chamar as pessoas, como é que ficava teu coração? Então, como o meu nome, né, começa com R, eu era um dos últimos a ser chamado. Então eu vivia aquele terror de nome a nome, sabe? Podia ser Antônio, Amaro, que já chega, Que já já era o ia logo, primeiro. já tivesse que acontecer. Porque o que que acontecia? Como o senhor está dizendo, o meu cérebro, minha mente ficava dizendo para mim, meu, vai chegar a sua vez, você vai errar, todos vão rir de você, o professor vai te repreender, e isso fazia com que eu ficava desesperado, era aterrorizante mesmo. Você vê como é importante a criação, né? Eu falo muito isso nas palestras, para os pais procurarem criar o melhor ambiente para os seus filhos e as palavras não serem tão agressivas. Claro, não pode também não usar o não, né? Saber usar o não, não pode, não vai. Usar autoridade, não autoritarismo. Os irmãos, as pessoas, e porque uma pessoa, você vê que você já fechou. Você já criou um bloqueio aí na questão de se comunicar, Sim. porque os seus irmãos, e até suas irmãs, de repente, as pessoas ao seu redor, mesmo não tendo intenção de te censurar ou dizer para você ficar quieto, mas como você ouviu muito isto, você acabou se calando, se fechando. E automaticamente, quando você se via no meio de pessoas, eu quero que você fale isso, que você vai ser a melhor pessoa, porque você viveu isto. É, você chega a pensar hoje que quando tinha uma tia, um tio que ia querer agradar ou falar alguma coisa, você ficava preso, meio retraído? Como que era? Porque você cresceu dessa forma, com medo de falar em público. E no meio de 3, 4 pessoas, para você já era uma multidão, não era assim? Exatamente. Enquanto eu estava falando com uma pessoa, com duas pessoas, ali eu conseguia ainda administrar. Mas aparecia uma terceira, uma quarta. O que que a minha mente falava para mim? Quando você falar, você vai ser o centro da atenção. Aí você vai errar. Aí os outros vão rir de você. Então eu me lembro ainda quando eu ia para festinhas de criança e eu me escondia. Eu ia para um canto, enquanto estavam ali todos brincando, eu ficava meio que excluído num canto, com medo de criar a situação de que eu fosse convidado para um tipo de brincadeira onde eu teria que ser o protagonista. E o meu medo era esse. Eu não queria, de nenhuma forma, ficar como centro da atenção, porque o meu maior medo era esse, né? Então eu sempre fugia. Uma, duas pessoas, beleza. 3, 4 pessoas, eu já dava um jeito de esquivar, porque eu já sabia que eu ia passar pelaquela situação do desespero, né? É interessante, né? Você vê que o teu subconsciente já começou, ele vai te perguntando se você errar. E se você não falar bem? Então aí entrou na questão emocional, né? A raiz do emocional. Começou a entrar em você a rejeição e a vergonha. Porque você acabava aceitando essas perguntas, né? E num programa, a gente chegou, um dos programas anteriores, nós falamos que a mente mente. E você estava tão condicionado ao medo que você acabou aceitando a vergonha e a rejeição. Ou seja, você nem ia falar em público, você nem estava para falar com todas as pessoas, você estava falando junto com eles. Sim. Não era você quem ia estar à frente falando. Mas já ainda nessa fase de criança, adolescente, gerou tanto esse bloqueio dentro de você que entrou a vergonha, entrou a rejeição. Tipo, e se eu errar? Eles vão rir de mim.
Então você se fechou de uma tal forma. Tanto é que no dia de uma prova, de uma chamada oral, eu quero que você repete. Você conseguia dormir bem nessas noites? Não conseguia. Eu me lembro de uma situação onde era chamada oral de inglês. E eu não sabia a pronúncia. Mal li o português direito, quanto mais o inglês. E um amigo meu, o que ele fazia para me ajudar? Ele viu o desespero, né? Ele escrevia em português como se dizia em inglês para ver se eu conseguia pelo menos passar pela situação, né? Porque a aula de inglês tinha poucas atividades. Então essa era meio que uma principal. Então não tinha como fugir dessa. Então, para que eu pelo menos passasse com a média, ele escrevia para mim em português e eu lia como se estivesse falando inglês escondido da professora. Imagina, além de ter a vergonha e o medo de encarar a situação, ainda ter que utilizar de uma situação do inglês, né? Escrito em português. Meu Deus do céu, era terrível. Isso aí faz a pessoa realmente travar. Tá, aí você, criança, você gerou, né? Gerou esse bloqueio dentro de você através das repressões na escola. Riram muito de você na escola, você fazia alguma coisa, ou você achava. Porque quando a pessoa chega a esse estágio, às vezes as pessoas nem estão rindo, mas ele já acha que era essa sensação que você tinha. E claro que tinha aquele grupinho que, sabendo que o Júnior era medroso, ou que ele tinha medo de falar, tem sempre os provocadores, o Tem, grupinho dos provocadores. Como é que era? tem os que se aproveitam. O problema maior ainda é que quando eu tentava sair dessa situação, eu me lembro de uma situação a qual ia ter uma festa na escola e tudo, e o pessoal ali se reuniram, eu falei, eu tenho uma fita que tem, que na época era fita, né? Que tem ali umas músicas legais e tal. E eu peguei a fita e entreguei na mão do responsável da festa. A hora que ele tocou, ele pegou e falou, nossa, quem que trouxe essa porcaria aqui? Você imagina. Nossa, aí derruba mesmo. Meu Deus do céu, eu queria me esconder, abrir um buraco no chão. Então, às vezes ainda eu tentava, né? Tipo, fugir dessa situação de medo e querer se fazer participante, e acontecia uma cena, uma situação como essa. Teve um outro caso também que eu também tive que participar, era um grupo de oração na época onde cada um tinha que falar alguma coisa no momento em que chegasse a sua vez, que nem vamos fazer uma oração coletiva, e quando chegar na sua vez você fala algo, tipo assim, oro pelos moradores de rua, oro para aqueles que não têm um alimento, oro. E eu lembro que tudo que eu pensava em dizer, alguém dizia. Eu falei, meu Deus, estou ficando sem argumento. E quando chegou na minha vez, eu não sabia o que falar, eu oro pelo sem casa. Aí todo mundo riu da minha cara, falando, lá, ora pelo tijolo, ora pelo telhado, e todos zombaram de mim. Então, para ajudar, ainda as poucas vezes que eu tinha coragem, ainda acontecia esse tipo de coisa. É onde eu meio que decidi, falei, não, quer saber? Eu vou ficar quietinho no meu mundinho mesmo, né? Criei um universo para mim, um mundo para mim, me escondi neste mundo e decidi viver minha vida nessas condições. Olha só que interessante, né? E certamente tem muitas pessoas passando por isso, porque você chegou naquele estágio de ficar pensando, todo mundo vai me avaliar. Aí você sentia uma pessoa Exatamente. pelada diante do público. E acho que alguém já sonhou que ficou pelado em algum lugar, e quando acorda, fala, graças a Deus que Era era só só um um sonho. sonho. Então é mais ou menos essa sensação, porque você já criava uma alta avaliação sobre as pessoas, eles vão me avaliar, então você já se sentia desprotegido e pelado diante dessa situação. E o Júnior, agora adolescente, como é que era? Você está falando de escola, mas aí você foi crescendo, você precisou ir trabalhar. E como é que ficou? Você diante das pessoas no trabalho, ou tendo que resolver alguma questão, ter que ir a algum lugar e conversar com a pessoa, como é que você fazia isso? Então, teve um episódio que um vizinho meu, né? Ele sabendo da minha timidez, ele pegou e falou, não, eu vou te ajudar. E eu lembro que ele me chamou para trabalhar, era até ali no Santa Clara, no Coga Coga, e ele vendia aqueles perfuminhos para carro na rua, né? E ele me deixou uns 2 dias observando a sobrinha dele que fazia as vendas, né? E eu via ela com toda a desenvoltura, com todo jeito, mostrando para um, mostrando para outro, tudo. Ele falou, então, é assim que você vai ter que fazer. Eu me lembro que eu fiquei umas 2 semanas sem vender nada praticamente, porque eu torcia para não chegar alguém, e nem para perguntar qual é o preço, o que eu estava fazendo ali. No começo era desse jeito, né?
Mas foi passando o tempo, eu consegui fazer a primeira venda. Isso me gerou uma alegria, uma satisfação. E de repente eu vi que nem tudo estava perdido, né? Se eu conseguir vender um, consigo vender dois. E comecei a descobrir as fórmulas e a maneira de você comunicar para conseguir realizar as vendas. Então isso me ajudou muito, sabe? Eu começar a ter os primeiros contatos com o público, né? Mesmo porque era um público desconhecido e na minha cabeça era assim, ó, se você fizer alguma coisa errada, você nunca mais vai ver essa pessoa. Então tá tudo bem. Então eu consegui, nesse caso, ainda arrumar uma forma de me comunicar. Mas e as pessoas do meu convívio? A escola, ou minha família, ou meus amigos. Então ainda tinha esses gatilhos porque eles estavam comigo, né? Ali eu consegui arrumar uma forma porque eu sabia que ainda que eu errasse, eu não ia ver mais essas pessoas. Então tá beleza, né? Mas isso me ajudou muito. Foi um pontapé inicial, vamos dizer assim, para mim começar a vencer essa questão do medo. Agora, certamente, quem está te ouvindo, você que está aí ouvindo um assunto vivo de uma pessoa que realmente tinha medo mesmo de falar em público, a gente quer saber na sua casa, nessa fase que você começou a desenvolver na rua, que você abordava alguém, oferecia e não via mais essa pessoa. E como que era você, já adulto, diante dos seus irmãos que te repreendiam e através deles, claro, sem saber, né, eles não faziam isso com a intenção, mas acabaram gerando um bloqueio em você. E como que era agora o Júnior diante dos pais e dos irmãos, o Júnior homem, adulto? Então, lembrando também que isso foi tão forte, tão grave, que eu cheguei a parar de estudar. Olha só. Parei com os estudos e passando o tempo que eu fui dominando, né, fui aprendendo com o tempo que não é bem assim, que eu tenho valor, que eu tenho voz, né? E eu me lembro que eu não aceitei, falei, não, eu preciso terminar os estudos. Eu terminei os estudos, voltei, me matriculei, tudo certinho. Mas a grande virada de chave mesmo, onde eu passei a acreditar em mim e encarar o medo, né? Que essa é uma grande realidade. Foi quando eu entrei na igreja, né? Quando eu aceitei Jesus, né? Conheci o senhor, o pastor Lúcio, né? Que sempre me ajudou, sempre me apoiou. Foi aquela pessoa que falou, não, Júnior, você tem condições, você tem capacidade. Eu não ouvia isso. Então, como eu não ouvia essa palavra de incentivo, de você pode, você consegue, você é inteligente, eu não tinha forças para tentar, né? E eu lembro que o senhor sempre dizia, não, Júnior, você tem chamado, você é inteligente, você tem desenvoltura com a palavra, você tem facilidade, então você é um homem de altar. E isso foi começando a encher de esperança, né? A minha vida foi onde que comecei uma segunda luta, né? A primeira luta eu já estava derrotado mesmo, já estava refém, entregue. A segunda eu me lembro como eu me coloco como Davi diante daquele gigante enorme, pô, dá para derrubar o gigante, mas tem que encarar o gigante, né? Tem toda essa questão. Mas já me deu esperança, isso já me deu uma luz, já abriu uma luz de que dá para vencer esse gigante. É possível. É possível. Mas o gigante tá lá. Eu orei, jejuei, consagrei e o gigante permanecia de pé, né? E até que uma certa vez, um dia, o Espírito Santo falou muito claro no meu coração, existem coisas que só se vence encarando, né? E eu entendi que eu precisava mesmo encarar. Quando o Senhor me convidou para trazer a mensagem numa quarta-feira, imagina, falar em público, sem ter participado de célula, que são pequenos grupos, né, direto com uma igreja, com bastante gente. E eu até falo isso toda vez que eu vou pregar e vou contar no meu testemunho, eu falo sobre isso, né? Que eu lembro que eu estava sentado na primeira cadeira, o Senhor me chamou, agora o momento da palavra, com o Júnior Gomes e tal. Eu me levantei, mas a impressão é que só levantou o corpo, a alma e o espírito continuam sentados. Mas eu precisava derrubar o gigante, eu estava convencido disso, de que eu precisava encarar esse gigante, sabe? E eu falo isso hoje, conto o meu testemunho aonde eu vou, por quê? Porque tem muitas pessoas passando por isso, tem muitas pessoas paralisadas, tem muitas pessoas vivendo a mesma situação que eu vivi, e eu gosto de enfatizar e falar como é que foi. Não foi fácil, não é a coisa mais fácil de se fazer, porque o gigante precisa cair, mas você precisa encarar ele, né? E eu me lembro, eu olhava
para a Bíblia, para o esboço, parecia que as letras estavam andando ali, era um desespero, eu tremia, aquela agonia, todos os gatilhos ali de desespero, aquela voz vai dar errado, você não vai conseguir ser... Mas o que aconteceu? O que foi positivo? Eu encarei a situação. Sim. Passei por aquilo. Eu fiquei com vergonha? Fiquei. Mas a partir do momento que eu consegui vencer aquela primeira etapa, aí foi uma porta que eu vi que eu falei, dá para vencer, né? Aí é o processo, né? Segundo gigante, terceiro gigante. Mas hoje eu estou aqui no podcast falando, nunca imaginei, né? Falando assim, eu sei que estamos sendo filmados, pessoas vão... E muitas pessoas vão agora te conhecer e saber que você era uma pessoa que tinha medo de falar em público, tinha vergonha, agora estão sem vergonha, né? Total. E olha como é importante a igreja, como ela socializa a pessoa, né? Muito. Muitos cantores, tocadores, pessoas aí desembaraçadas, desenroladas, a maioria delas cresceram na igreja, aprenderam. Olha como a igreja ajuda e como a palavra tem peso, porque até então você era bloqueado. Quando você chegou na igreja, conheceu a gente, conheceu a família, foi se entrosando. Eu vi em você que você tinha esse chamado ministerial, e quando eu comecei a escalar você para ministrar, a gente brinca hoje, mas a gente sabe que não foi fácil para você. Muito. Porque eu vou falar em off aqui para vocês não saberem. Quando o pastor Júnior, na época, ele estava escalado para ministrar, vamos supor, quarta-feira que vem, Júnior, você que vai ministrar. Ele ficava... Como é que você ficava a semana toda? E a terça para quarta-feira, como que era para você? Então, todos os gatilhos que eu tinha naquele tempo, eles ativavam todos, porque era dia após dia uma agonia, um desespero, uma angústia de saber que eu ia ter que passar por isso. Eu até brincava, eu falava, vamos supor, era numa quarta-feira, eu falava para a turma, nossa, eu não vejo a hora de chegar quinta. Por quê? Porque eu sei que eu já passei por isso. Mas eu sabia que era muito importante eu encarar, né, esse medo, porque foi algo que me bloqueou a vida toda. Isso me atrapalhou muitos anos da minha vida. Hoje eu percebi o quanto eu perdi, né, dando essa moral para o medo, vamos se dizer assim. E a capacidade que eu tinha, a desenvoltura para falar, a facilidade com a palavra, o projeto que Deus tem sobre a minha vida, muita coisa eu perdi muito tempo, né? Por isso que hoje, aonde eu vou, toda oportunidade que eu tenho, eu falo a respeito desse assunto, porque eu sei que é um assunto que tem paralisado e tem bloqueado muitas pessoas. E eu quero dizer aqui, dá para resolver essa situação, dá para vencer esse gigante, dá para encarar ele, mas só depende de você, né? Eu me lembro que eu orava, o Senhor me dava conselho, a pastora falava comigo, mas enquanto eu não encarei ele de frente, isso não saiu da minha vida. Precisou enfrentar o gigante. Precisou enfrentar o medo de frente. Como diz Paulo lá em Romanos 8, por amor a ti, somos entregue à morte. No teu caso, sou entregue ao gigante todos os dias, ao leão. Mas é importante, né? A palavra diz, quando Deus chamou Moisés falou, mas Senhor, eu sou gago, eu tenho dificuldade para falar. E Deus dá um chacoalho nele, né? Dizendo, Moisés, quem fez a boca? O mudo, o surdo, o que vê, o que não vê. Eu criei tudo, rapaz. Eu estou te delegando aí. Jeremias também, ele dizia, eu sou uma criança, e Deus repreendeu, não diga, eu sou uma criança. Eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Exatamente. Então, se Deus criou o homem para falar, criou o homem para se associar, para estar entre pessoas, não é para o homem se isolar. E você, sem perceber, claro, hoje você entende isto, que você é uma pessoa que de repente perdeu muitas coisas boas, né, nesse sentido, nesse contexto. Poxa, lugares que poderia ter ou estar falando ou me desenvolvendo melhor, e a gente até fez, né, um reprocessamento. Sim. E ali você pôde enxergar, né, um reprocessamento terapêutico, e você pode enxergar e falar, puxa, quanto tempo eu joguei fora da minha vida. Foi bom para você? Além de Deus ter trabalhado antes da gente fazer um trabalho terapêutico, né? Mas no espiritual Deus já vinha trabalhando, e você se tornou uma pessoa bem desenvolvida no altar.
Claro, o temor, né? A dorzinha de barriga, isso é normal. Isso não passa. Se não tem mais, não sei o que eu faço, aí já precisa tirar a sandália dos pés, a meia e o tênis e pisar descalço no chão, porque precisa voltar ao chão, à humildade. Verdade. Isso é normal. Mas abriu bastante, além do espiritual, você romper isto e começar. A gente fez um reprocessamento e eu me lembro que no final você falou, poxa, só por causa disso eu me travei todos esses anos. Não foi assim? Conta pra gente essa experiência. Foi exatamente assim. Para mim foi muito importante porque antes do processamento, na verdade, do reprocessamento, meio que eu vivi isso com o senhor no dia a dia, com a pastora Kátia, com a igreja, de uma forma indireta. Sim. Né? Mas quando eu tive esse momento com o senhor, fazendo a terapia, eu percebi exatamente o porquê das coisas. É onde vai abrindo o entendimento e a gente vê que por causa de uma série de coisas que aconteceu até acidentalmente sobre a minha vida, não existia uma pessoa com maldade ou alguma coisa contrária, querendo me prejudicar para me tornar dessa forma, mas a vida tem disso, né? Que nem a gente fala, o jogo da vida está aí para ser jogado e ela é meio cruel às vezes. E eu me lembro que, enquanto o senhor falava, eu lembrava das cenas. Então foi por isso que eu me travei. Então foi aqui que eu comecei a ter vergonha. Foi a partir desse momento que eu comecei a me retrair e eu comecei a entender. Isso me ajudou muito até nos dias de hoje, porque a questão do medo, para quem teve medo, ela continua. A única diferença é que nós aprendemos a enfrentar o medo. Né? Cada vez que eu tenho oportunidade, que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu preciso ministrar, eu encaro o medo de frente. Eu aprendi a lidar com o medo. Mesmo porque o medo faz parte da nossa vida, para nos limitar. Sim. E a gente também não vacilar. Né? Não ir onde não é para eu fazer o que não é para fazer. Eu até creio que o medo é um mecanismo divino, mesmo porque senão alguém vai numa corrente elétrica lá e põe as mãos no fio porque não tem o medo e acaba morrendo. O medo salva a tua vida algumas coisas que você acha que vai dar certo, vai fazer. Mas tudo no equilíbrio, né? Nada com excesso. O meu era completamente no excesso e fazia com que me paralisava muito. E o reprocessamento para mim foi fundamental porque me ajudou agora, né? Algumas coisas que eu ainda estava batalhando para vencer, isso me deu uma ferramenta, né? Para mim poder desenvolver ainda mais, né? E para mim conseguir superar cada dia mais, né? Exatamente. Além da questão biológica, né, a raiz biológica, a raiz mental, tem também a raiz da prática, né? De repente, pessoas que estão aí nos ouvindo, ele não tem esse problema. Não, eu sou desembaraçado, eu chego, falo, mas o meu medo de falar em público é porque essa pessoa não se prepara. Sim. Porque o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, vamos falar, nós estamos aqui, somos pastores, para subir no altar, você tem que estar preparado. Claro, oração, preparo da palavra. Ou para você dar uma palestra numa empresa, em algum lugar, você precisa saber o que você vai falar. Você tem que estar arraizado naquilo. Porque uma pessoa que chega e começa a falar, bom, eu acho que é assim. Talvez seja assim. As pessoas não vão dar crédito a ele. Sempre vão ter aqueles que vão acabar rindo. Claro, hoje, um exemplo, se eu estiver ministrando e eu perceber que alguém está rindo, eu sei administrar isso. Sim. Mas uma pessoa que não está preparada, se ela vai e fala errada num público, perante o público, ou no altar de uma igreja, numa palestra de uma empresa, ou na escola, alguma peça, algum trabalho a apresentar, essa pessoa ela não se preparou, ela foi relaxada, assim, no bom sentido. Não, tá tudo certo. Aí ela vai e fala. As pessoas começam a zombar dela, rir. Ela se trava. Então precisa também da prática. De praticar aquilo que a gente vai falar. Porque se você também, seja na questão espiritual, uma pregação, uma palestra, ou apresentar um trabalho na faculdade, algum lugar assim, mesmo na fase adulta, o teu histórico você realmente herdou lá atrás, na questão biológica, depois mental.
Mas o preparo também tem que ter. E muitas pessoas não se preparam, eles não estudam, eles não vão a fundo aquilo que eles irão falar e automaticamente falam errado, começa a gaguejar, não lembra, sabe, daquele desespero, aí vem a adrenalina e piora mais ainda, Sim. você já deve ter passado por Muito. isso. E o subconsciente tenta tirar você dali, mas não tem mais jeito. Você se sente nu, pelado diante do público. Então, a questão também, fora o que você está falando, é o preparo. As pessoas precisam se preparar naquilo que elas querem ser e o que elas irão falar. Exatamente. Hoje, que nem, como eu disse que eu aprendi a administrar o medo, hoje eu criei vários mecanismos para poder vencer isso. Que nem, vou trazer uma administração da palavra, por exemplo. Aqueles gatilhos do medo ainda eles existem dentro de mim. Mas para que eu não fique folheando a Bíblia, o que eu fiz? Eu desenvolvi uma forma. Eu coloco por escrito aquilo que eu vou ler na Bíblia. Você domina o assunto, né? Sim, e me preparo muito bem. Tem que saber dominar o Muito assunto. bem. Mesmo porque eu não posso depender 100% daquilo que está escrito ali, que é o esboço. Ele está ali para me ajudar, né? Mas eu preciso realmente saber. Então, exatamente para não acontecer de eu cometer um erro, antes de qualquer ministração, eu oro a Deus, o Senhor me dando o tema, eu ali vou destrinchar, vou comer aquilo, vou entender a fundo, vou ver o que estão falando a respeito, e mesmo assim eu coloco o versículo por escrito para mim não ficar folhando, para não acontecer de eu não achar e entrar em desespero. Então eu criei vários mecanismos de defesa para mim conseguir vencer essa situação do medo e não deixar ele atrapalhar a minha vida. A gente vai aprendendo a lidar com isso com o tempo, né? Exatamente. A nossa experiência, né? Tem pessoas que tiveram experiências ruins no passado, mas ele não tem medo de falar em público. De repente ele tem medo dessa experiência que ele teve e não foi legal. Sim. Então ele tem aquele também que é muito perfeccionista e ele começa a cobrar dele mesmo. Ah, não foi legal, eu não falei bem. E ele fica se cobrando, se martirizando e não se perdoa, se condena. Aí também, nessa questão, fica difícil a pessoa falar em público. Mas quando ela começa a dominar, ter um autocontrole, um autodomínio sobre si próprio, sempre no nosso campo aqui, né, de ministrar a palavra, dentro desse contexto, oração, leitura da palavra, você lê o contexto, o texto, você saber o que vai falar, mas ter experiência com Deus, relacionamento com Deus, Sim. as coisas ficam mais fáceis. A gente está falando isso porque tem muitas pessoas que têm o dom da palavra, uma pessoa que tem uma oratória, sabe? Mas na hora que ele pensa em subir no altar, esta pessoa não consegue. E para o evangelho, isso é ruim no sentido, poxa, uma pessoa com baita do talento desse, e perecendo com pão vivo na mesa. Exatamente. Então é muito importante, até você que tem aí um chamado ministerial, um chamado da palavra, vai adiante. Olha um testemunho vivo. E esse cara aqui, o pastor Júnior, eu empurrava, não. Já teve dia de eu ligar, e ele depois ligar para mim. Ah, pastor, eu não vou. Não vou, não. Ele já ligou para mim, não vou e tal. Aí eu falava com ele e a pastora Cátia, minha esposa, a sogra dele, mulher aquela lá é visão profética, né, apostólica. Ela pegava o telefone, bem, daí o telefone. Juninho, você vai sim, porque vai ser uma bênção, aí já. Então, não foi. A gente sabe que não é fácil, mas é importante ter alguém também que te estimula, incentiva você, permita que alguém venha te incentivar. E aceite, não diga não vou, isso não é para mim, porque você tem potencial, você pode. Quebra essa de medo de falar em público, você que tem um chamado, um propósito, não sei, eu não digo só no altar, onde quer que estiver, né? Se bem que tem pessoas que lá fora ele é um senhor evangelista, missionário, mas no altar ele não consegue, tá? A gente respeita, mas tem muitas pessoas que têm um talento maravilhoso, Sim. mas ele não consegue, ele fica travado. Mas o que você diria para essa pessoa, para a gente ir chegando já ao final desse programa? Então, enquanto o senhor falava, eu estava me recordando da ministração que eu tive a oportunidade lá de um grande amigo nosso,
E eu trouxe, né, mais ou menos a respeito do medo, falei um pouco a respeito da minha vida, o quanto isso foi prejudicial à minha vida, e Deus ele até me usou de autoridade lá para poder quebrar isso, porque eu via naquela igreja muitas pessoas capacitadas para o ministério, mas bloqueadas por causa desse mesmo medo. E inclusive quando finalizou a ministração, o pastor ele convidou as pessoas a vir à frente. Uns 70% da igreja veio à frente. Você vê a quantidade de pessoas que passam por isso, né? E essa questão da igreja, o Senhor foi fundamental na minha vida. A pastora Kátia foi também a ser uma pessoa sensacional na minha vida. E com isso eu fui galgando aos poucos, fui vencendo o medo, consegui encarar o altar. E com isso, a minha vida inteira mudou. Isso foi mudando a minha vida por completo. Eu me lembro que eu trabalhava para os meus irmãos na loja do meu pai. Hoje, o Senhor me deu a minha própria loja, eu sou empresário. E hoje o que eu mais faço é comunicar. Eu falo com... E você é um senhor comunicador, então, um senhor vendedor. Convencer construtores, pessoas com intelectual mais elevado, e você conseguir convencer ele que o seu material é bom, você conseguir com palavras convencer ele a comprar uma quantidade grande com você. Isso é na comunicação. Algo que outra hora era impossível de eu imaginar essa questão. Mas a partir do momento que eu venci esse gigante, a minha vida inteira foi afetada. Então, para você que está vivendo essa situação, porque eu me lembro que eu já estava dado por vencido. Eu já tinha me rendido à situação e eu já estava fazendo planos para um futuro de derrota. E hoje, graças a Deus, eu pastor, amo ensinar, amo falar com a igreja, amo falar em público. Hoje sou empresário, falo com pessoas, eu tenho que me comunicar o tempo todo. Hoje estou aqui no podcast falando com o pastor Lúcio, né, com as pessoas que vão assistir. Tudo porque eu encarei esse gigante. Eu não desisti. E eu sei que dá para derrubar esse gigante. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que vão, a partir desse momento que está vendo esse testemunho, vai criar forças para poder encarar e lutar. E eu faço voto que você faça isso mesmo, porque se você se apegar com Deus, pode ter certeza, vai dar tudo certo na sua vida. Você vai mudar essa história. Então é isso aí. Você acabou de ver um testemunho de uma pessoa que tinha medo de falar em público. Hoje é pastor, é empresário, dá aula aqui na igreja, ministra fora. Cadê o medo? O medo de falar em público se foi. Um medinho normal, faz parte da nossa vida. Faz parte. Mas não deixa o medo te paralisar. Você pode e você consegue. Grande abraço. Deus abençoe a todos. Pastor Júnior. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. E é algo que eu falei até para Deus. Enquanto eu tiver a oportunidade, eu vou estar falando que o medo pode ser vencido. Só depende de você. Pronto. E você que está assistindo o nosso programa, compartilha, envia para outros amigos, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas, principalmente nesse programa, alcançar pessoas que têm medo de falar em público. Deus abençoe e até o próximo programa.